Muito bom dia, bem-vindos à nossa Abreu Forward Session, uma série de sessões webinar para conversas, debates e apresentações de temas do interesse da economia, focados na procura de soluções e caminhos sustentáveis para as organizações portuguesas. O setor agroalimentar é uma das áreas-chave da nossa economia nacional, mas também europeia. O Eurostat indica mesmo que a agricultura representou em 2020 1,3% da União Europeia. A Abreu Advogados, que conta com uma área de prática no setor agroalimentar, temos realizado vários e relevantes debates dedicados à área. A sessão de hoje será dedicada ao tema de Portugal e o futuro da política agrícola comum, um debate necessário no momento em que prosseguem as negociações entre o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia para o início de uma nova PAC, que foi adiado provisoriamente para 1 de janeiro de 2023. Hoje falamos sobre os desafios inerentes e ambiciosos à PAC e o contributo para a sustentabilidade do setor e alinhamento com o Pacto Ecológico Europeu, European Green Deal, em particular com as estratégias do Prado ao Prato e Biodiversidade 2020. Conosco, para este debate, convidamos dois notáveis conhecedores do tema em questão. O Sr. Engenheiro José Diogo Albuquerque, que foi Secretário de Estado da Agricultura no 19º Governo Constitucional e é atualmente o CEO da Agroportal, um dos principais agregadores de informação do setor. Tem vasta experiência no associativismo, concretamente na CAP e no COPA. Entre uma relevante experiência na investigação e no ensino, destaque para o facto de ter sido autor de vários artigos sobre a PAC e de ser um reconhecido orador sobre o assunto, tendo trabalhado como membro da equipa responsável pelo futuro da PAC na Comissão Europeia a partir de 2007. Conosco também é o de presença do Sr. Engenheiro Luís Mira da Silva, professor associado e vice-presidente do Conselho de Gestão do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa e partner da Consulai. É um reconhecido nome no setor nacional e internacionalmente, com um percurso fortemente ligado ao ISA, onde, para além das componentes letiva e de investigação, dinamizou a criação do Inovisa, associação a que preside, da Inovisa, associação a que preside atualmente. Este quadro, e em meu nome e da Abreu Advogados, gostaria de vos dar as boas-vindas e agradecer terem aceito o nosso convite. A sessão de hoje está pensada para durar 1 hora, irá contar com as intervenções dos nossos convidados e depois um momento de debate. Recordo ainda que, por ocasião da inscrição, pedimos que nos colocassem questões que gostassem de ver respondidas nesta conversa, condensámos as perguntas por tópicos e acreditamos que vamos conseguir abranger o maior número possível dos temas que nos propuseram. Aqui chegados, passo então a palavra ao Sr. Engenheiro José Diogo Albuquerque para darmos início à sessão. Uma boa sessão. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos. Queria agradecer a Abreu Advogados o convite para participar. Estamos num momento importante, vamos ter uma nova PAC pela frente. Eu não me vou alongar muito porque vamos ter o debate e aí vai ser mais proveitoso, eu acho, as perguntas responder. Apenas dizer que a política agrícola comum é no fundo uma almofada de apoio muito importante para a agricultura e é uma caixa de ferramentas importante. Às vezes as pessoas no geral não têm noção disso, mas da faturação que os agricultores fazem e que procuram, muito mais do que as pessoas pensam, procuram o mercado como a sua faturação, mas à volta de 1/3, por vezes metade, vem dos apoios da política agrícola comum. Portanto, tudo o que façamos sobre decisões nacionais de política agrícola comum, porque as que estão em Bruxelas são negociadas, é uma fase, depois entramos numa fase nacional, elas são determinantes para o desenvolvimento económico das explorações agrícolas e do setor no geral. Portanto, todas as decisões a nível nacional são muito importantes. Nós vamos ter desafios porque esta reforma traz uma margem maior aos Estados-membros, aos países, para o que possam fazer com a política agrícola comum. Portanto, vai ser, acho que é um pouco inédito. Os maiores críticos desta reforma dizem que desapareceu o C da política agrícola comum e que agora é só política agrícola. Não acho que seja assim tanto, mas vai haver uma margem importante. E há aqui um desafio temporal também, que é uma coisa é a forma como os apoios vêm, outra coisa é ter os apoios a tempo e horas. E, portanto, aqui com mais responsabilidade para os Estados-membros, mas mais escrutínio da própria Comissão Europeia do que o país faz, vai ser um desafio começar com a política agrícola comum a tempo e horas. E eu com isso acho que termino agora, porque acho que nas perguntas e respostas vamos ter margem para conversar. Muito obrigado. Não sei se o Alexandre quer dizer alguma coisa, se...
Está com o som desligado. Eu posso passar já, não tinha percebido, pensei que me ia passar ainda a palavra. Antes de mais, muito obrigado, bom dia a todos, bom dia a quem nos está a ouvir, é um prazer enorme estar aqui. Nestas discussões, como o José Diogo disse, são discussões importantíssimas, porque nós neste momento estamos a decidir o futuro, e o futuro não é o ano que vem, é os próximos 7 anos, ou seja, é um futuro alargado, que vai ter um impacto enorme na agricultura. Só queria fazer uma correção muito breve, que não sou, já fui de facto vice-presidente do Conselho de Gestão do Instituto Superior de Agronomia, por acaso até teria muita honra de fazer parte desta equipa, que tem feito ultimamente um excelente trabalho, mas não faço parte dela. Já fiz, já não faço. E dizer que estava à espera de fazer aqui uma intervenção inicial mais alargada, mas podemos deixar também depois para as questões que vêm a seguir, que se calhar é o mais relevante. Eu tinha combinado aqui falar mais de inovação, porque é a minha área, uma área em que tenho trabalhado, a área que gosto, e dizer aqui duas outras coisas. Depois posso também falar um bocado sobre a PAC, mas gostava de dizer aqui duas outras coisas que eu acho que fazem um enquadramento também desta conversa, que é, eu não sei se todos conhecem, se calhar muitos hoje em dia já conhecem o enquadramento do Green Deal, não é? Mas no que diz respeito à agricultura, o enquadramento do Green Deal estabelece objetivos quantitativos muito claros, que há quem diga que são aspiracionais, e acho que o aspiracional é uma defesa, porque são de facto objetivos tão difíceis de atingir, que acho que a melhor defesa é dizer que são aspiracionais, porque dificilmente lá chegaremos. Mas existem 3 ou 4 objetivos, um deles reduzir 50% o uso de pesticidas químicos, o segundo, ter até 25% da sal, da superfície agrícola, em agricultura biológica, orgânica, não é? No termo europeu, mas 25% em 2030, quer dizer, ou seja, neste momento são 7 ou 8 na Europa, não é multiplicar por 2, é multiplicar por 3, até mais do que 3, não é? 3, qualquer coisa. Em 7 anos, em 8 anos, conseguimos multiplicar por 3 a área de agricultura biológica, é um objetivo enorme. E a redução de pesticidas também. Reduzir as vendas de antimicrobianos, isto muito ligado à parte animal e da aquacultura, e depois também muito ligado à agricultura, à parte da redução das perdas de nutrientes e da utilização de fertilizantes químicos, mais uma vez. Isto são objetivos enormes, quer dizer, não sei como é que se consegue chegar a isto, e depois há políticas que estão a ser montadas em cima disto, e há medidas que estão a ser montadas. Toda a política, aliás, tem, como o José Diogo disse, também tem uma forte componente ambiental, cada vez mais. A questão é que isto não pode pôr em causa a competitividade da agricultura e a competitividade dos agricultores, quer dizer, porque não podemos pôr em causa a agricultura tal como ela existe. Eu não estou a dizer que não seja o caminho certo, nem que não seja possível atingir isto. A única coisa que estou a dizer é que é preciso pensar como é que se consegue atingir isto com as políticas atuais ou futuras, de forma a não colocar em causa a competitividade dos agricultores. E isso passa, e acho eu e bem, passa por medidas ambientais, como é natural. Aliás, toda a PAC tem uma deriva ambiental que é positiva na sua intenção, mas eu acho que passa também pela inovação, porque a única forma de conseguir atingir mudanças que sejam tão, não sei se radicais é o termo, é através da inovação. Tem que haver aqui uma mudança daquilo que se faz através de coisas novas, né? E de facto há aqui uma alteração também forte, há uma aposta da inovação, na área da inovação muito forte. Eu não sei me alongar muito nesta intervenção inicial, só dizer duas coisas. Primeiro, a nível europeu isto tem um reflexo claro, toda a área daquilo que se chama o AQIS, não é? Que é o termo AQIS é o Agricultural Knowledge and Innovation Services, Systems, que é toda a área ligada à gestão da inovação, vai ter um apoio fortíssimo nos projetos de inovação, nos sistemas de aconselhamento técnico, nas redes, quer dizer, há políticas e há de haver medidas para isto tudo, por um lado, e por outro lado também, há que dizê-lo, a nossa ministra apresentou recentemente uma agenda
para a inovação, com muitas medidas, depois tem que se perceber como é que elas são implementadas, porque a intenção é boa, depois tem que se ver como é que isto se implementa. Mas parece haver, do nosso lado, do lado do Ministério a nível nacional, também uma vontade forte de fazer esta aposta na inovação. Acabava só a dizer que foi há 3 ou 4 dias, foi apresentado, aliás, foi hoje, há 3 ou 4 dias foi apresentado a nível nacional, mas hoje nós fomos o primeiro país, vinha hoje nas notícias, nós fomos o primeiro país a apresentar o Plano de Recuperação e Resiliência em Bruxelas. E apresentámos, acho que foi hoje de manhã que foi apresentado. Nesse Plano de Recuperação e Resiliência, a Agência de Investigação e Inovação está lá, na área da agricultura. Aliás, na área da agricultura, julgo que não está mais nada diretamente relacionado com a agricultura, mas estão lá previstos 93 milhões de euros para a agenda de investigação e inovação da sustentabilidade da agricultura, da alimentação e da agroindústria. Ou seja, há uma aposta de 93 milhões de euros no Plano de Resiliência e de Recuperação e Resiliência, e essa aposta está integralmente centrada na investigação e na inovação. Depois já posso alongar mais, mas também acho, do ponto de vista da inovação, que é um bom indicador. E ficava por aqui para não me estender mais nesta intervenção inicial. Muito bem, muito obrigado, José Diogo, muito obrigado, Luís, por esta introdução sobre estas questões relevantes deste nosso encontro. E, não obstante o Luís ter tocado um aspecto fundamental, que é a questão da inovação e das metas que a mesma a atingir através da mesma, como estamos também aqui enfim, interessa sobremaneira a todos aqueles que nos estão a ouvir a questão do orçamento da PAC, a questão dos financiamentos, a questão da manutenção dos rendimentos dos agricultores, que são sempre muito importantes. E eu, antes de entrarmos em outras questões ligadas à inovação, começava por perguntar, por exemplo, ao engenheiro José Diogo Albuquerque, as medidas previstas no orçamento da PAC. Nós temos assistido desde há longos anos a que a discussão do orçamento é sobretudo centrada nas questões financeiras e, portanto, onde há muito egoísmo país a país, mais do que uma perspectiva europeia. E eu perguntava o que é que os agricultores portugueses e as empresas agrícolas portuguesas podem esperar concretamente da nova PAC e também da componente nacional da nova PAC nos próximos 7 anos. Consegue-nos dar algumas ideias e algumas perspectivas que estão inscritas nas negociações da PAC a esse nível? Muito obrigado. Ativei o som. Muito obrigado, Rocha. Eu acho que os agricultores podem contar com a parte comunitária, com o mesmo que tiveram até agora. O próximo quadro, de 7 anos, vai ter o mesmo montante, mais ou menos o mesmo montante que tinha antes. Enfim, o governo português anunciou que havia um aumento de 5%, mas apresentou esse aumento a preços correntes, que já tem em conta a inflação. Portanto, se tirarmos a inflação, provavelmente temos mais ou menos o mesmo montante, o que é positivo em termos de estabilidade. O montante são à volta de, por ano, 1,2 mil milhões de euros. A PAC tem 2 pilares, ou 2 pés, se quiser. Um são os pagamentos diretos, é o primeiro pilar da PAC, e o outro é o desenvolvimento rural. Uma é mais ajudas ao rendimento dos agricultores, e a outra é um pacote que permite aumentar a competitividade, ajudas a investimentos na exploração, tem outra parte de medidas mais ambientais, enfim, tem uma aplicação diferente. A parte da componente nacional, isso depende ano a ano. Infelizmente não há um orçamento definido como é o orçamento comunitário.
houve um decréscimo, acho que nos últimos 5 anos houve um decréscimo da componente nacional. É um pouco absurdo, mas nós em Troika tínhamos uma componente nacional maior do que pós-Troika. Espero que isso se venha a inverter, porque quanto mais componente nacional há para os fundos comunitários, maior é o volume. Agora, o que vai mudar é a tipologia. A tipologia pode ou não mudar. Nós, desde a última reforma da PAC, houve uma alteração, sobretudo no primeiro pilar de ajudas aos agricultores, às ajudas diretas. Na última reforma da PAC que tivemos, havia um português funcionário na comissão, que era o José Manuel Sousa Uva, que dizia que nós agora tínhamos um sistema de 1000 folhas, em que haveria um pagamento base, que é o chamado regime de pagamento base, ou RPB, e depois disso haveria vários tipos de ajudas em função, um apoio, por exemplo, aos primeiros hectares das explorações, pagamentos ligados a certo tipo de produtos, e isso vai alterar. Agora, há mais flexibilidade para o Estado-membro decidir. O Estado-membro agora, o país tem que apresentar à Comissão Europeia um plano, que antigamente só fazia para o desenvolvimento rural, para o segundo pilar das ajudas da PAC, agora tem que fazer para tudo. Tem que dizer, em função dos objetivos que a Comissão Europeia estabeleceu, que tipo de ajudas é que define. E, portanto, nós neste momento já temos certezas, que é o montante de apoios que vem parte dos apoios comunitários, que vem da Comissão Europeia. Agora temos incertezas em relação ao que vai ser decidido a nível nacional, e isso é muito importante. Podemos ficar parecido com o que temos hoje, o que é previsível, ou podemos mudar. Eu depois já posso entrar mais por aí, mas essas mudanças podem trazer aqui redistribuições significativas daquilo que os agricultores recebem em termos de ajudas e em função dos seus objetivos. Manel, se calhar só acrescentar aqui, não sei se o José Diogo também está de acordo comigo ou não, mas já podemos falar mais à frente dos eco-regimes e da forma como os apoios são dados ou não, mas dizer que o que está previsto é um reforço do primeiro pilar relativamente ao segundo pilar, ou seja, vai haver um ligeiro, à volta de 15% de reforço do primeiro pilar relativamente ao segundo, o que implica que o apoio aos agricultores se manterá ou inalterado, não sofrerá na transição, mas implica menos dotação orçamental para investimento. O que tem implicações, ou seja, poderá ter implicações aqui ao nível do investimento feito no setor, que tem sido bastante nos últimos anos e bem. O que está em cima da mesa e o que se tem discutido é se encontram alternativas em termos de financiamento e novas formas de apoiar os agricultores no financiamento dos seus investimentos, de forma a que esta redução do segundo pilar não tenha impacto no nível de investimento. Mas, por exemplo, ao nível do que está previsto na PAC ou do que está a ser negociado na PAC em termos de apoios aos investimentos e de apoios diretos aos agricultores, pensando nas metas que o Luís Mira há pouco falou que temos que atingir, as estratégias que estão dentro do Green Deal, existem algumas medidas inovadoras ao nível do investimento, ao nível do financiamento do investimento, ou, digamos assim, é uma continuidade daquilo que já havia? Há medidas novas ou não? José Diogo, queres começar? Vamos ver, temos sempre que separar o que está a ser aprovado neste momento, e que Portugal tem a presidência a nível do Conselho Europeu, o que vai ser aprovado em termos de proposta da Comissão Europeia, e aquilo que vai ser a decisão nacional em termos do menu de opções que os países vão ter para atribuir aos seus agricultores. Portanto, isso é importante. No fundo, quase devo dizer que a Abreu Advogados tem que organizar depois outro webinar destes a seguir ao verão, que é em princípio o momento em qual a Ministra da Agricultura disse que ia apresentar o programa para Portugal de decisões daquilo que vai ser aprovado a nível da Comissão Europeia, que se vai chamar PEPAC, que é o Plano Estratégico para a Política Agrícola Portuguesa. E, portanto, temos aqui duas diferenças. Em relação ao que vem de Bruxelas, temos a certeza que haverá um regime de pagamento base, que é um apoio base, que já existe hoje.
Portanto, isso vai continuar a existir. Pode haver a decisão em Portugal de fazer com que o pagamento seja por hectare igual em todos os agricultores ou não. Neste momento não é, por razões históricas. E depois vai haver uma grande alteração, que é, enquanto agora os agricultores para receber um apoio têm que respeitar certas regras de condicionalidade e uma coisa que se chama greening, que são 3 obrigações ambientais, a partir de agora os países vão ter que criar ajudas aos agricultores em função de critérios ambientais, alterações climáticas ou biodiversidade, imaginemos. E práticas, não é? Práticas. Isto dá asa a uma grande criatividade ou não. Isto vai tudo depender de quem desenhe o programa. Portanto, pode ser benéfico, vão ter que ser medidas que sejam transversais à maioria dos agricultores que pedem ajudas, que sejam mesuráveis sobre o impacto que têm e que sejam pagáveis. Portanto, tudo isto tem aqui um grande desafio administrativo. No segundo pilar da PAC, eu acho que há menos alterações. O Programa de Desenvolvimento Rural pode ser feito parecido com o que existe atualmente, ou pode ter alterações. Em Portugal há a tradição de alterar sempre, mudar o nome, mudar as medidas, com o impacto relativo que isso tem no final em termos de crescimento. Eu próprio sofri disto também. Tentei fazer o nome mais simples possível, que é Programa de Desenvolvimento Rural, mas a verdade é que nós tentamos alterar e quando os agricultores estão finalmente a ficar habituados a um sistema, de repente vem uma nova mudança. Muitas delas também é obrigada pela própria Comissão Europeia. Aquilo que o Luís disse é importante. Pode haver, já houve uma decisão agora de mudança de transferência de dinheiros do Programa de Desenvolvimento Rural para o primeiro pilar da PAC. No fundo é quase tirar dinheiro de investimento, de apoio ao investimento dos agricultores para dinheiro que lhes ajuda diretamente o rendimento. E isso é algo que eu acho que se tem que calcular, porque Portugal precisa de investir ainda muito na modernização das suas explorações. Esse vai ser a nossa ferramenta para maior competitividade. Não é por acaso que Portugal tem o mesmo peso de ajudas diretas, ou ajudas diretas aos rendimentos dos agricultores, com o mesmo peso do Programa de Desenvolvimento Rural. Nos países do Norte da Europa há muito mais peso, ou melhor, o desenvolvimento rural tem uma fatia muito menor e nós temos uma fatia maior porque precisamos de investir na competitividade das nossas explorações. Portanto, isso é algo que se deve ter muita atenção. Portanto, em resumo, o montante é parecido, o tipo de ajudas pode mudar muito, para os agricultores individualmente pode alterar muito se a decisão for redistribuir as ajudas, portanto fazer uma convergência do regime de pagamento de base e pode alterar setorialmente em função das medidas que se venham a desenhar em termos de medidas ambientais dentro do primeiro pilar e do segundo pilar. Tudo isto nós ainda não sabemos, o que é relativamente preocupante, porque temos mais ou menos o mesmo tempo de preparação que tivemos na reforma anterior para chegar a 2023 com um novo sistema, mas temos muito mais burocracia envolvida, porque agora o país não só tem que preparar um programa de desenvolvimento rural, como tem que preparar um plano inteiro para todas as ajudas, enviar para a Comissão, ter a aprovação da Comissão. Portanto, era desejável que neste momento já se soubesse que tipo de medidas é que o governo português está a pensar aplicar para os agricultores, para começar cada vez mais para começar a ter uma discussão a nível nacional, que ainda não existe. Diogo, eu agradecia também aos dois e dava-vos também em meu nome as boas-vindas, e eu começaria precisamente por aí. Fazia um desafio que é um bocadinho impossível a ambos, que era vos perguntar o que é que acham que não pode faltar no PEPAC. E pegava também nos artigos muito interessantes que têm escrito, e em jeito de desafio pedia-lhes que também comentassem esses factos. O Ismira da Silva dizia que em 2018 desta vez vai ser mesmo diferente, e este comentário era um comentário obviamente irónico, porque nós sabemos que de 7 em 7 anos é agora que isto vai ser mesmo diferente, e depois a diferença não é assim tão grande. Mas desta vez nota-se alguma ansiedade no setor face a estas metas tão rígidas, e nota-se também, parece-me, alguma opinião pública e até alguma imprensa que parece não só desconhecer o setor, como ter uma atitude quase beligerante em relação a ele, o que
do meu ponto de vista, parece um contrassenso face à importância que a agricultura tem e face à importância que este setor demonstrou ter neste período tão difícil que atravessamos. Portanto, a minha primeira pergunta seria para Luís Mira da Silva, se poderia comentar este seu comentário, desta vez vai ser mesmo diferente ou não, e em que medida é que vai ser. A ele pedi-lhe também um outro comentário, que também radica num outro artigo esse mais recente, que se chama O Tesouro Escondido da Agricultura Portuguesa. E nesse artigo Luís Mira da Silva frisa e bem que há grandes diferenças no que toca à uniformidade de práticas e à utilização de tecnologias, e faz o contraste entre a padronização das práticas e das tecnologias agrícolas que encontrou, por exemplo, na Califórnia, em relação ao nosso experimentalismo e essa falta de uniformidade. Eu perguntava-lhe de que maneira é que podemos ultrapassar esta fase em que ainda estamos a tatear ou a gatinhar nestes processos de inovação, e em que medida é que poderíamos caminhar para uma agricultura com uma prática e com uma tecnologia mais padronizada. Para não me alongar nestas perguntas, perguntaria também ao Zé Diogo Albuquerque se, como ele dizia em dezembro de 2020, os meninos da cidade já olham bem para a agricultura, ou se continua a haver uma dissonância, às vezes quase cognitiva, relativamente a este setor. O Zé Diogo, na altura, falava que a agricultura falará um pouco melhor, mas parece haver muitas vozes nesta altura que têm uma visão negativa do setor e, se calhar, em grande medida, resultado de algum desconhecimento. Para o Zé Diogo, eu perguntava também se realmente estamos na iminência de ter uma crise de preços nos alimentos, e os dois, obviamente, são livres de comentar qualquer uma destas perguntas, e eu lembrava-me a esse propósito, e também por causa das metas que o Green Deal e a estratégia do Prado ao Prato e a biodiversidade 2030 impõem, que houve um estudo recente da Agrogés, encomendado pela Anipla, que falava que das 5 fileiras agrícolas que identificavam o milho-grão, a vinha para o vinho, o tomate para a indústria, o olival para o azeite e a pera-rocha, várias destas culturas poderiam ter perdas relevantes face aos cenários e às metas macro que estavam estabelecidas. Portanto, eu não sei até que ponto é que realmente desta vez será diferente, caberá ao Luís Mira da Silva esclarecer-nos e ao Zé Diogo, se assim o entender, mas de facto há muitas coisas novas e, portanto, volto à minha primeira pergunta: se tivessem que estabelecer um PEPAC a sério para Portugal, o que é que nele não poderia faltar? Muito obrigado. Se calhar posso começar eu agora, que a primeira pergunta foi para mim. Eu desta vez vai ser diferente, tinha ironia, mas esperança ao mesmo tempo, não era só ironia. Aquilo era uma nota de esperança que realmente as coisas mudem e que mudem para melhor. Eu acho que há 2 pontos que já referi, mas vou voltar a referir neste contexto do que vai ser diferente. O primeiro é o ambiental, porque vai ser diferente, claramente. Quer dizer, o enfoque ambiental, não há dúvida que o enfoque ambiental que vai ser diferente, e como dizia o Zé Diogo Albuquerque, vai haver práticas que é necessário cumprir, não é? Para receber os apoios. A questão é que essas práticas, não é, a PAC a nível europeu identifica à volta de 10, 12 áreas em que se podem enquadrar essas práticas, desde a agricultura biológica, a produção integrada, a agroecologia, bem-estar animal, a agrofloresta, carbono, a agricultura de precisão, a gestão de nutrientes, a gestão da água, ou seja, isto é um conjunto enorme de práticas. Agora a questão é como é que isso se converte na realidade. E nisso também o Zé Diogo referiu que esta PAC também é diferente relativamente à anterior, porque tem uma flexibilidade muito maior das políticas nacionais, ou seja, há mais liberdade, mais flexibilidade para que, ao nível de cada país, os ministérios decidam ou desenvolver políticas num sentido ou noutro, e por isso resta saber o que aí vem. Como dizia, vamos ter que, se calhar, fazer outro encontro em outubro, e em outubro já estamos melhor posicionados para Ficam já convidados.
Ficam já convidados. Fica já combinado outro em outubro. Por isso, na parte ambiental é isto. Vai ser diferente? Como? Ainda vamos ter que ver, não é? Isso depois vai funcionar, e muito importante, isso depois vai funcionar no sentido de não colocar em causa a competitividade dos agricultores, ainda mais importante, não é? Quer dizer, porque isto é, como disse também no início, do ponto de vista de intenções é ótimo, mas não se pode pôr em causa nem a competitividade dos agricultores, nem o preço dos produtos alimentares, que ainda não chegamos aí à segurança alimentar, mas podemos falar um bocadinho mais a seguir, porque é preciso ter cuidado com o impacto que esta evolução com maior enfoque no ambiente tem no preço dos produtos agrícolas ao consumidor. Esta é uma vertente. A outra vertente que eu acredito que vai mudar é a parte de inovação. E acho que é necessária, porque só com inovação é que se consegue fazer esta transição que é quase radical, não é? Pelo menos do ponto de vista de objetivos, é quase radical. Esta transição, o que é que está escrito? O que é que está escrito a nível da PAC? O que é dito que os governos a nível nacional devem fazer no PEPAC, em termos de inovação? Supostamente têm que fazer 4 coisas. Primeira, tem que definir a tal organização do AQIS, que é o tal ecossistema de inovação, tem que ficar definido no PEPAC. Tem que definir como é que o advisory, não é? Como o aconselhamento técnico se liga à investigação, ao conhecimento e às chamadas as CAP Networks, não é? Ou à rede de conhecimento. Tem que estar definido. Felizmente nós aqui temos feito um trabalho excelente nos últimos anos e acho que estamos muito bem posicionados, mas tem que estar definido a nível do PEPAC. Terceiro ponto, tem que ficar muito explícito como é que os serviços de aconselhamento técnico, eu chamo de aconselhamento técnico para não misturar com os serviços de aconselhamento do passado, como é que o advice, não é? o aconselhamento e o suporte à inovação, porque é dito mesmo assim, como é que vão ser estruturados de forma a chegarem aos agricultores. E depois o quarto ponto é a digitização. Por isso, estes 4 pontos têm que estar completamente definidos no PEPAC. Que eu saiba, do que eu tenho conhecimento direto, porque felizmente tenho participado e com muito gosto num grupo estratégico para a área da digitização, e acho que tem feito um excelente trabalho, o GPP tem feito um excelente trabalho, ou seja, na parte da digitização, em termos de PEPAC estou tranquilo, porque sei que está a acontecer. Nas outras 2 ou 3 não sei o que está a ser feito em termos de... Sei que existe a agenda de inovação, como é que isto se articula com o PEPAC, não sei, mas era muito importante que estas coisas estivessem definidas de forma muito clara. Quais vão ser os apoios para o aconselhamento, quais vão ser os apoios para as redes, quais vão ser os apoios para o que se chamam os serviços de apoio à inovação. Por isso, eu acho que punham em foco nisto, o que vai ser diferente. Eu espero que a parte da inovação seja diferente e acaba aqui com um número muito claro. O apoio à principal medida para a inovação, que são os grupos operacionais, que era a principal medida do quadro anterior, era 1,5% do orçamento da PAC. Ora, isto também espero que mude, não é? Porque não é a colocar 1,5% do orçamento na inovação que chegamos lá. Ou seja, eu espero que o orçamento para a inovação seja substancialmente reforçado para conseguir fazer isto que acabei de dizer. Depois do resto, a uniformidade fala a seguir, para não estar a dizer muito seguido. Muito bem. Enfim, seguindo agora já o Luís, eu acho que a pergunta é boa. O que é que não pode faltar? Eu aqui vou ser contracorrente com a moda atual. Eu acho que para a agricultura portuguesa, um PEPAC tem que ter à cabeça um objetivo económico. A nossa agricultura, e às vezes as pessoas não têm noção disso, e não é só os meninos da cidade, no geral não há uma noção que o setor agrícola tem um déficit de balança comercial, ou seja, que importa em valor mais do que exporta. Isso é algo que acaba a ser prejudicial para o setor agrícola. Tem que ser e tem que conseguir se reconverter para cada vez mais gerar mais riqueza, o que é o que se procura sempre numa atividade económica. E à partida, o setor agrícola é uma atividade económica, é um setor económico, uma atividade económica. Com a diferença das outras atividades, que envolve a terra,
que ocupa 2/3 do nosso território e, portanto, tudo o que faz tem um impacto muito importante para a nossa natureza e para o nosso país. E os agricultores são os primeiros que, vendendo, tendo uma atividade que gere dinheiro, que gere valor, eles próprios querem que o seu ativo primordial, que é a terra, que dure, porque a sua atividade tem que durar, e que dure para os seus filhos e para os seus netos. Isso é algo que distingue a atividade agrícola de qualquer outra atividade económica. E que é um bem, mas também é um, entre aspas, carrego que o agricultor leva. E o agricultor é o primeiro que quer fertilizar a sua terra, que quer que tenha matéria orgânica, portanto, que quer evitar ao máximo que ela se esgote. Obviamente que há sempre erros, mas no geral, se tivermos um objetivo económico de melhorar a nossa balança comercial e de encarar a agricultura como uma atividade produtiva, também teremos sempre que balizar e teremos regras, mas teremos o próprio interesse dos agricultores para que a atividade seja feita com o maior respeito ambiental. Eu acho que isso é a primeira coisa à cabeça que tem que existir. Nós temos que conseguir que a nossa agricultura gere mais riqueza e crie mais valor. E isso depois é transponível para qualquer setor específico da agricultura. Nós queremos que o nosso vinho se venda, se exporte mais e que tenha um valor que tem como tem noutros países e que gere mais riqueza. Isso deve ser o primeiro objetivo. Acho que o segundo que não pode faltar no nosso PEPAC é uma componente de apoio ao investimento nas explorações forte e robusto. E, portanto, o Luís Mira falou das transferências do segundo para o primeiro pilar, etc. Nisto nós temos que salvaguardar que há um apoio à modernização das explorações. E aqui, no próximo PEPAC, ela vai ter que estar muito ligada, esse apoio ao investimento, vai estar muito ligada à inovação. Portanto, os agricultores vão ter que, nos apoios que recebem, é importante que sejam premiados se fizerem investimentos na inovação. Nós há bocado estávamos a falar, antes de abrir o debate na agricultura feita, na agricultura de precisão ser feita não ao hectare, mas ao metro quadrado, no fundo é utilizar todos os instrumentos tecnológicos que temos para melhor aproveitar, para os agricultores poderem melhor aproveitar a sua exploração e fazendo isso na atividade produtiva, utilizando a georreferenciação, utilizando menos inputs e conseguindo produzir mais. E, portanto, eu acho que a inovação aqui vai ser a resposta para as necessidades de ter mais alimentos no futuro e de conseguir tentar ir no caminho dos objetivos do Green Deal. Eu já nem diria conseguir cumprir, porque realmente são objetivos altamente ambiciosos, mas para conseguir produzir mais, que é o que o mundo nos vai pedir, e a população vai aumentar. Vamos ter que aumentar 70% da produção mundial. Como é que vamos fazer isso? Utilizando metade dos fitofarmacêuticos ou pesticidas e 20% dos fertilizantes e ainda aumentando a área da agricultura biológica para 20%. Tudo isto só pode ser feito, a resposta só pode estar na inovação, ou então teremos grandes quebras pelo caminho. A outra área que eu acho que tem que estar é o apoio ao investimento no regadio. O regadio vai ser algo que nós não temos muito regadio para fazer, infelizmente, foi algo que se foi atrasando em décadas e temos que aproveitar os fundos, quer da agricultura, quer dos fundos estruturais, portanto não é só o PEPAC para conseguir apoiar mais o regadio. Depois o que é que não pode faltar, e para não fazer aqui uma lista muito longa, a outra é o apoio, o pagamento de base aos agricultores, que vai ser alvo de uma convergência, acho que já houve a sinalização do Governo. A meu ver, essa convergência deve estar, ou a redistribuição dos apoios para que o apoio seja cada vez mais parecido entre agricultores ou igual, ela não deve levar a distúrbios. Nós temos níveis de apoio muito diferentes entre setores. Há certos setores em que uma redistribuição de apoios pode levar a impactos grandes. Temos o setor do arroz, o setor do tomate, o setor do leite, o setor de bovinos. E aqui eu acho que o nível que a convergência deve ir deve ter uma razoabilidade em termos dos impactos que isso possa vir a causar. Pois também não pode faltar a razoabilidade no tipo de medidas que se criem para o ambiente. Se nós criarmos medidas em que vamos contar o número de borboletas, um apoio para o agricultor, para contar o número de borboletas no final do ano que existiram, para ter certo tipo de apoio, provavelmente esse apoio vai ser dado só a alguns agricultores e vai ser impossível de medir. Portanto, tudo tem que ter um critério para que as ajudas sejam simples e transversais. E, finalmente, conseguir que se comece a ter pioras. Porque os agricultores adaptam-se.
Eles neste momento estão mais silenciosos, estão à espera do que é que aí vem, estão à espera do verão, para depois saber o que é que vai acontecer. E eles adaptam-se. O que se tem que conseguir é que os apoios existam a tempo e horas para eles poderem usar a sua adaptação e produzir. Atrasos seria altamente gravoso. Portanto, se o plano de recuperação e resiliência entrou como o primeiro país, o Portugal 2020, lembro que Portugal foi o segundo país a enviar a Bruxelas, vamos ver quando é que será a aprovação, mas a agricultura aqui não pode ficar para trás. Tem que, em fevereiro de 2023, ter o sistema todo pronto. Falta-nos 1 ano e meio para isso. Ainda nem sequer está aprovado, a política agrícola comum a nível europeu. Portanto, aqui a velocidade vai ser fundamental e a componente nacional de fundos também. Justamente. Eu ia só dizer uma nota aqui, para não ficar uma ideia errada. O João também tinha falado no artigo sobre a questão da uniformidade, não é? Das práticas ou das boas práticas na agricultura. Só ficar aqui uma nota que eu acho que é relevante, que é inovação. Aliás, quando eu estava ali a falar de redes e do sistema de aconselhamento, a questão da inovação não é, para começar, a inovação não é investigação, não é? A inovação é o contrário, é pegar em conhecimento e transformar conhecimento em dinheiro, não é? Em competitividade neste caso. Mas dizer que aqui o mais relevante, há uma medida que são os grupos operacionais para implementar inovação no terreno e testar inovação e por aí fora. Mas não é só isto, é como é que se pega nestas práticas que são boas práticas e que são inovadoras e que são adotadas por alguns agricultores, mas infelizmente por poucos, não é? Como é que nós temos a capacidade de democratizar ou disseminar mais a inovação? E por isso é que as medidas de inovação não é só fazer novo, é disseminar, é divulgar, é criar o tal ecossistema de inovação. E uma coisa, para dar um exemplo muito concreto, neste momento que está a ser feita a nível europeu e que espero que se faça a nível nacional e rapidamente, que são redes de demonstração. É criar redes com agricultores que permitam demonstrar boas práticas, demonstrar práticas inovadoras. Porque isto é a replicação da inovação, não é? É conseguir que todos, ou que uma grande maioria, faça bem e que não haja apenas uma pequena minoria, e Portugal é um país pequeno, aparecem sempre os mesmos, que são os que fazem bem, não é? Mas tem que haver mais gente a fazer bem. Isto é fundamental. E as políticas têm aqui nesse sentido também. Justamente, Luís, falando nestas questões, de facto, nós sabemos, enfim, é público, há agricultores e empresas agrícolas altamente modernizadas, muito eficientes aqui em Portugal. Recordo-me, por exemplo, o setor do azeite, o tomate para a indústria. Hoje em dia, um setor também está em grande atividade e desenvolvimento do setor da amêndoa, aproveitando as novas possibilidades de regadio que existem em Portugal. Mas ao lado destes agricultores ou destas empresas agrícolas de grande qualidade e de grande desenvolvimento, há de facto também muitos outros que não têm acesso, como o Luís dizia, a estas possibilidades de conhecimento e de melhoria dos aspectos da inovação, que são caros, que não são baratos, e portanto parece que há aqui também uma certa dificuldade, uma certa contradição nestes planos, que é, por um lado, exige-se inovação para atingir aquelas metas que o plano do Green Deal e das estratégias impõem, e portanto isso custa bastante dinheiro, mas por outro lado também se pretende manter o rendimento dos agricultores, que é fundamental, não é? Portanto, como é que como é que na vossa perspectiva se pode resolver esta aparente contradição entre manter ou melhorar o rendimento dos agricultores e ao mesmo tempo fazê-los investir de tal forma massiva em inovação, em conhecimento, em partilha de experiências, para poder atingir aqueles objetivos ou ficar perto daqueles objetivos que são estabelecidos pelo Green Deal,
sendo certo que também se impõe a redução da utilização de fitofarmacêuticos e de outros instrumentos aliados nessa área das fertilizações e da proteção das culturas. Como é que parece que há aqui uma certa contradição nisto. Gostava de ouvir a vossa opinião nesse aspecto e que medidas é que poderão ser adotadas ou devem ser adotadas. Se calhar para dar um bocadinho de descanso ao Luís, eu começo e assim te aproveito e esqueci-me de responder uma pergunta que o João me fez. Eu não acho que as duas coisas sejam incompatíveis. É possível continuar a ter um apoio ao rendimento aos agricultores, que vem da política agrícola comum, através do regime de pagamento base e depois mesmo das medidas dos pagamentos ligados ou das ecomedidas que vão ser criadas, no fundo dá uma ajuda ao rendimento ao agricultor. Ou seja, na sua parte de faturação, uma parte virá desses apoios. Para ter uma ideia, em Portugal, 23% da faturação dos agricultores em média vem dos pagamentos diretos. Portanto, é algo que é importante. Mas depois as ajudas do desenvolvimento rural ou apoio ao investimento, se tiverem uma ligação à inovação, por exemplo, na compra de uma certa máquina que tem um sistema de georreferenciação ou que tem que é uma maquinaria de agricultura de precisão, em que os próprios fornecedores dessa maquinaria já dão muito do resultado da investigação ou inovação, o agricultor, o caminho faz. E é por aí, é por uma complementaridade, ou seja, as ajudas ao rendimento permitem a existência, as ajudas ao investimento e à modernização ligada à inovação trazem a adaptação e a melhoria. Agora, se isso vai ser feito aos nossos 300 mil agricultores, não, como é óbvio, não é? E nós temos uma percentagem grande, tem acima de 70 anos e acima de 80 anos de agricultores. Tudo isto é uma reconversão e uma reestruturação que se vai fazendo. É incrível, o setor agrícola tem 300 mil agricultores. Desses 300 mil, 180 mil candidatam-se aos apoios da PAC. Portanto, estamos a ver que a outra, menos que metade, nem sequer vai aos apoios. Portanto, é uma agricultura, é uma pequena agricultura. E dentro desses 180 mil, 5 mil estão na ótica da competitividade, à volta, até 15 mil, digamos. Isto é tudo muito em termos gerais, mas para termos uma noção que o que produz 80% da produção e da riqueza é uma percentagem pequena. Claro que os outros também têm uma importância no território grande, mas é através da complementaridade que isso vai fazendo. E a parte dos meninos da cidade, que eu queria fazer um comentário, eu arrependi-me quase de fazer esse título, porque não queria ser hostil, mas sim, há um desconhecimento grande do que se passa fora das cidades, no setor agrícola. Ainda há uma ideia que o agricultor é um agricultor de enxada e há um desconhecimento muito grande sobre o que se faz de modernização e práticas competitivas no nosso setor. Ou seja, o setor modernizou-se muito mais do que aquilo que as pessoas pensam que se modernizou e consegue produzir, respeitando o ambiente, de uma forma muito mais entrosada do que aquilo que as pessoas pensam. Esse desconhecimento existe e ele é perigoso. Nós vimos que nas últimas eleições, não as presidenciais, mas as anteriores, a agricultura foi um pouco o bode expiatório nas eleições. Desde que quando a Geringonça entrou na governação, o setor agrícola passou a ter muito mais críticas do que tinha anteriormente. E isso é mau para o setor. E a única coisa que o setor pode fazer quanto a isto não é queixar-se, é começar a trazer cá para fora, utilizando os meios de comunicação que existem e que são muito mais flexíveis hoje em dia com as redes sociais, trazer cá para fora aquilo que faz de positivo. Mostrar os exemplos da agricultura de precisão, que as pessoas não têm essa noção. Isso tem que ser feito de uma forma simples. Eu já nem digo desmentir mitos que existem, mas trazer conhecimento cá para fora. Para as pessoas, para o cidadão, para os jovens, começarem a perceber o que é que nós temos na nossa agricultura e ter uma imagem e um posicionamento mais positivo em relação à agricultura. Muito obrigado. Não sei se... Luís, desculpa. Não, eu só aqui dizer duas coisas também sobre essa questão da forma como a cidade olha para o campo e a questão, respondendo também à questão do Manuel. Mas com um exemplo concreto, ontem
Ontem tive uma primeira reunião, nós temos um projeto que é, lá está, vai no bom sentido, no sentido que referi anteriormente, mas é financiado a nível europeu, que é um projeto para criar uma rede de demonstração na área da produção e proteção integrada na viticultura. E então tivemos uma primeira reunião com cerca de 10 ou 12 agricultores que foram escolhidos, não é? E é pena que aquilo não tenha sido transmitido em direto na RTP, porque se calhar é um bocado aborrecido para a maioria das pessoas. Não, mas é que é espetacular, quer dizer, eu acho que não passa na cabeça, já não sei quem é que dizia, não é só das pessoas da cidade, é mesmo das pessoas do campo. Não lhes passa na cabeça da maior parte das pessoas, não me passava a mim ontem, o que estes viticultores estão a fazer em termos ambientais, de controle de pragas, um exemplo concreto, um dos agricultores está num processo de conversão para a agricultura biológica e o vinho não é vendido como biológico, é porque acredita no sistema e acha que o sistema lhe permite produzir mais e melhor esta conversão. E tivemos ali 2 horas à conversa com variedíssimos exemplos desta, no fundo, de inovação e de agricultores que estão a caminhar neste sentido e sem que nada os obrigue, ou sem que as políticas... ou seja, estes vão estar, obviamente, nas chaneiras, estão à vontade, porque quando vierem as políticas só vão pagar aquilo que já andam a fazer. A questão aqui é como é que isto se replica, não é? Como é que a gente consegue que, a vez que sejam aqueles 10 ou 12, sejam 500 ou 1000 a adotar estas práticas, e a política vai muito nesse sentido. Mas isto para dizer que, volto a dizer que aqui as atividades que eu acho que julgo que são importantes é o sistema de aconselhamento, não é? O aconselhamento técnico, o apoio à inovação, não é à inovação, é o apoio à inovação, as redes de demonstração, todas essas coisas que possam disseminar e replicar boas práticas, acho que são fundamentais. Primeira questão, por isso também não acho que não pode faltar em resposta ao... Segundo ponto que gostava de dizer era, eu, por razões familiares, há 2 ou 3 anos, também sou agricultor, porque tinha agricultura familiar. O meu pai faleceu entretanto, o meu tio também, que não tinha filhos, enfim, eu e os meus irmãos tomamos aqui, há 2 ou 3 anos, tomamos conta de 3 explorações agrícolas. E eu às vezes venho com o meu irmão no carro a conversar e digo, quer dizer, há de chegar o dia em que nós não passemos 80% do tempo a tratar de questões burocráticas e há de chegar o dia em que a gente passe 50% do tempo a pensar em investimento e em adoção de práticas e em coisas interessantes, em vez de passar 80% do tempo a tratar de papéis e burocracias e processos e licenciamentos. Quer dizer, a regulamentação na agricultura, neste momento, eu acho que é o principal entrave ao investimento, haverá outros. Eu, às vezes, até, não sei, estou-me a meter agora na vossa área, mas eu acho que as leis deviam ser como as camisas. Eu, quando compro uma camisa nova, ponho a camisa nova e deito uma que lá está, ou dou uma camisa velha, mas tem sempre o mesmo número de camisas. E nas leis devia ser um bocado, que isto criam-se regulamentações atrás de regulamentações, e às tantas, um agricultor, para fazer 50 hectares de alfazes, tem que fazer um estudo de impacto ambiental. Não estou a exagerar. Se quisermos converter 50 hectares de floresta em área de regadio, temos que fazer um estudo de impacto ambiental. Quer dizer, este tipo de exigências é um entrave enorme e isto devia ser, não tem necessariamente diretamente a ver com as políticas, mas acho que é fundamental. Por isso deixava aqui 2 notas. Primeiro, é fundamental mudar esta percepção, porque há muitos agricultores já que adotam, e como dizia o Zé Diogo, os agricultores é quem está na terra, é quem vive da terra e quer perpetuá-la, não? E que já o fazem, em primeiro lugar, acho que é a grande maioria. Segundo ponto, devia ser mais fácil ser agricultor e devia ser mais fácil investir em Portugal na agricultura. Eu compreendo muito bem aquilo que o Luís Vieira da Silva diz sobre as camisas, mas eu tenho um problema, é como de vez em quando engordo, depois as camisas já não me servem. Guarda as antigas. e por isso é que guardo as antigas. Mas percebo muito bem o que quer dizer, e de facto há um módico de racionalidade e de gestão mesmo do ponto de vista da interação com as entidades oficiais e do ponto de vista da interação com o que é a regulamentação, que deve ser mais simplificado e que deve ser que o agricultor se deve preocupar sobretudo com aquilo que faz e que faz bem.
Eu, tendo visto as recomendações que a Comissão Europeia fez a Portugal, agora neste quadro da PAC, as recomendações de dezembro, um dos temas que normalmente eu diria um parente pobre destas coisas, é aquilo que a Comissão vai apelando, mas que nós vemos que não tem acontecido, que é o reforço do tecido socioeconómico das zonas rurais. Portanto, há de facto uma tendência para o despovoamento, nós vemos isso na atenção que os políticos dão à agricultura, em grande parte porque também a agricultura está em zonas que têm menos votos e, portanto, há aqui uma relação menos simpática com essa realidade, mas a inovação e a tecnologia podem ter um papel interessante neste reforço do tecido socioeconómico das zonas rurais. Sabemos que vai haver investimentos para a banda larga, mas do ponto de vista de alguém que lida com a inovação e com a tecnologia aplicada a este setor, quais são as boas notícias, Luís Miranda da Silva, que nos pode dar sobre este possível reforço do tecido socioeconómico nas zonas rurais? Eu também perguntava a ambos como é que veem o ponto de situação das negociações que estão a decorrer. Não sei se o José Diogo terá alguma informação mais de dentro sobre isso e de quais são, neste momento, os principais bloqueios, as principais questões que ainda opõem o Conselho ao Parlamento e se tem algum palpite, alguma perspectiva de qual será o resultado final daquilo que neste momento está a ser negociado. Tivemos alguns sinais da presidência portuguesa de algum otimismo, nomeadamente num super trílogo já no mês passado, se não estou em erro, dia 26, mas neste momento que eu saiba não há muita informação disponível e, portanto, perguntava-vos qual é a vossa expectativa, agradecendo desde já tudo aquilo que nos puderem dizer a este respeito, mas, portanto, a minha primeira pergunta era de que modo é que o tecido socioeconómico pode ser reforçado nas zonas rurais e em que medida é que a inovação e a tecnologia aplicada a este setor podem contribuir para isso? Zé Diogo, queres começar? Estava aqui na esperança que começasse o Luís para eu deu um tempo para pensar. Eu acho que enfim, na parte da melhoria das condições de digitalização, das estruturas nas zonas do interior, do campo, nas zonas rurais, eu acho que aqui há uma oportunidade, que são os fundos estruturais e o próprio PRR, tem que ser ambicioso para que se consiga ter fundos fora da agricultura, nestes fundos, para investir nas zonas rurais. O passado, este quadro atual teve um mérito, que foi conseguir que se investisse muito do que fosse agricultura através do Portugal 2020 e não do Programa de Desenvolvimento Rural. E isso foi importante, investir na formação, investir na banda larga, investir na floresta. Acabámos por ter o Alqueva foi construído com fundos estruturais, muito contra a vontade da Comissão Europeia, mas foi uma bandeira que se conseguiu, foi muito importante, foram ali 200 milhões de euros que se gastaram de fundos que não foi da agricultura e conseguiu-se concentrar os apoios do Programa de Desenvolvimento Rural para os agricultores, para dentro da exploração, e conseguir que tudo o que fosse agricultura e, não agricultura, mas atividades conexas à agricultura e que são importantes para que haja pessoas nas zonas rurais fossem financiadas pelos fundos estruturais. E, portanto, existe este desafio agora e espero que se mantenha. É quase um desafio que eu faço ao Governo, que é vão buscar pelo menos o mesmo valor que se conseguiu antes. E com isso, porque o Programa de Desenvolvimento Rural para a agricultura é muito mais pequeno do que os fundos estruturais, que é muito superior. Estamos a falar de uma diferença de 4 mil milhões de euros para ordens dos 25 mil milhões de euros. Portanto, aqui há uma oportunidade para digitalização, banda larga, água, que é fundamental. Portanto, volto a insistir no regadio, é que um projeto TEJ não pode ser financiado pelos fundos estruturais. As partes dos líderes, os lares, as escolas, os parques de crianças, nas zonas rurais serem financiados pelos fundos estruturais. Portanto, acho que aqui há uma oportunidade e é fundamental para que se
possa viver no campo com a mesma qualidade que se possa viver nas cidades. E esse ponto eu acho que é importante para conseguir que a agricultura se desenvolva, porque o agricultor precisa ter pessoas à volta no seu interior. Em relação à estratégia da Comissão, João, qual era a pergunta? A pergunta era precisamente sobre isso, era sobre de que modo é que as novas tecnologias e a inovação poderiam contribuir para reforçar o tecido socioeconómico nestas zonas e reduzir a tendência para o despovoamento que temos visto. Pois. O segundo é a atividade. Portanto, esta é a primeira parte que eu acho que é importante. A resposta até nem está nos apoios diretos à agricultura, está mais nos apoios dos fundos estruturais, portanto, olhar a agricultura como um todo. Em relação à questão da negociação, desde a reforma anterior da PAC, que houve uma mudança que torna tudo o que é negociações muito mais difíceis de perceber, ou muito menos perceptíveis para as pessoas, que foi a parte do dinheiro passou a ser decidida pelos chefes de Estado e a parte, os ministros da Agricultura passaram a decidir só sobre a forma como se vai gastar dinheiro, só sobre regras. Estes super trílogos, isto começa a ser um jargão muito difícil para o comum do cidadão perceber o que é que está a passar. Eu acho que a questão essencial que está neste momento nas negociações é que percentagem do dinheiro das ajudas diretas para os agricultores vai para as novas medidas chamadas as ecomedidas, portanto as tais medidas ambientais, se é 20% ou 30%, o que é significativo para os agricultores. Portanto, este é um ponto importante. Eu acho que esta é a questão crucial que está em negociação entre o Parlamento e o Conselho. O Parlamento quer que seja 30%, quer que seja uma componente maior para o ambiente, e o Conselho quer que seja 20%. Veremos. Eu acho que há condições para a PAC se fechar até ao verão na presidência portuguesa, o que era importante para não haver atrasos, para passarmos rapidamente para a discussão do tal PEPAC, do que é que vamos fazer em Portugal, e onde aqui há margem para haver uma abordagem mais conservadora, mais parecido com o que temos atualmente, ou começar a criar muitas medidas, muito tipo de ajudas diferentes, e isso com o impacto que tem para os agricultores. Não, acho que não vou referir, acho que concordo com tudo o que o José Diogo disse. A questão dos fundos é fundamental, agora a questão das redes também é fundamental, quer dizer, ainda agora na estratégia de digitização no âmbito do BEPAC, nós discutíamos isso, que é eventualmente o maior impacto que podemos ter na adoção do digital pelo agricultor são as redes e os acessos, né? Enquanto isso não estiver resolvido, bem podemos andar a fazer, a apostar em sistemas, depois não há ligação à rede. Por isso, tudo o que possa ser investimento, dê só esse exemplo, mas tudo o que possa ser investimento, e infelizmente as políticas de desenvolvimento rural têm sido não muito bem sucedidas, e digo isto, basta olhar para a população, não? Para o decréscimo da população nos meios rurais. Ainda por cima somos um país pequeno, eu acho que vivemos todos ao pé do mar. Não somos a China, não? Mas mesmo assim, não, as políticas do desenvolvimento rural não são. Só gostava de acrescentar aqui uma coisa que não falámos até agora, e que me parece muito importante neste contexto que estamos agora a discutir, que são os jovens agricultores, que é as medidas de apoio aos jovens agricultores, ou melhor, o resultado das medidas de apoio aos jovens agricultores são, não sei que adjetivo é de usar, mas são questionáveis, quer dizer, vou dizer assim, acho que estão aquém daquilo que seria desejável, e mais que isso, pouco se sabe, ou seja, não há um estudo de fundo a tentar perceber, por exemplo, que impacto teve neste último quadro das medidas de apoio aos jovens agricultores. Há muito ruído de fundo, há muita coisa que se diz, há muito projeto falhado, nos jovens agricultores, há muito projeto que são projetos que não são, no fundo, em vez de, não são projetos reais de transição geracional, são, no fundo, a medida é usada só para conseguir mais investimento numa determinada exploração familiar, mas acaba por não fazer uma transição geracional de facto, não é? E acho que há aqui tudo o que tem a ver com as políticas e as medidas de apoio aos jovens agricultores
acho que era muito importante pensá-las. E há exemplos muito interessantes noutros países, por exemplo, na Alemanha, por exemplo, na Holanda, em que há uma preocupação de fundo com a transição geracional, com a transição da terra, do fator terra, não é? Que é muito estagnada em Portugal. Essa transição praticamente não existe, a não ser nos fundos de investimento que compram terra, não é? Mas não há os jovens agricultores não conseguem comprar terra, não conseguem ter acesso à terra. Enfim, há aqui vários pontos que eu acho que seria importante nesta nova PAC, conseguir de facto um rejuvenescimento do setor, porque não tem sido conseguido. E obviamente se queremos um tecido socioeconómico mais forte, o rejuvenescimento do tecido também é fundamental. Não é? Nós estamos a chegar ao fim do tempo que nos foi atribuído. De qualquer maneira, há aqui uma questão que eu também gostaria de ter a vossa opinião, ainda que de uma forma sucinta, mas para fechar, é que, de facto, lendo as perspectivas, o que está escrito na PAC, nas propostas da PAC, há um incentivo, enfim, não sei se é um incentivo, mas há um objetivo muito forte de aumentar a produção biológica. A agricultura biológica estabelece até uma meta de incrementar em 25% a produção biológica. A produção biológica, enfim, se calhar aqui há uns tempos atrás era uma moda, hoje em dia já não é uma moda e já gera alguma riqueza, mas de qualquer forma é um drive, é uma orientação que a Comissão Europeia pretende avançar e incrementar. Mas gostaria também, sabemos que a agricultura tem que gerar riqueza para os agricultores, também sabemos que temos grande concorrência de países fora da Europa, na América do Sul, na Ásia, em África, nos Estados Unidos, que são altamente concorrentes com os nossos agricultores, e, portanto, a produção biológica também pode ser enfim, pode ser uma boa ideia, mas também pode ser um mau caminho para perdermos competitividade na Europa. Vocês, como o Luís e o José Diogo, como consultores experimentados na área agrícola, mas também como agricultores, como é que veem estas medidas de incremento da produção biológica na PAC e como é que isso pode ser, e se isso é viável aqui em Portugal para os agricultores portugueses? Não sei quem é que quer começar. Bondosas, exageradas e deterministas, se quiserem. O quê? Não percebi. Bondosas, exageradas e deterministas. A porcentagem é altíssima. A nossa superfície em agricultura biológica hoje é à volta de 6%. Menos. É menos ainda. Estamos a falar na Europa é 7. Na Europa é 7. Estamos a falar em 20%, não é? No Green Deal. 25%. O Luís estava a dizer, eu já passo ao Luís e o Luís vai dar uma resposta melhor, mas o Luís estava a dar o exemplo dos agricultores que estão por autodeterminação a substituir técnicas convencionais por técnicas biológicas, utilizando produtos de origem biológica na sua exploração, o que não faz com que leve o selo da agricultura biológica. Ou seja, que todos os produtos que utilizam na exploração, salvo exceções, são orgânicos, mas estão a fazer esse caminho. Eu também falava com um agricultor, comigo meu, produtor de romãs, que ele está por iniciativa própria a substituir alguns pesticidas por introdução de insetos que vão fazer reduzir uma certa praga, está a fazer uma plantação de sobreiros em sebe para proteger as romãs do vento. Quer dizer, há técnicas que os agricultores já estão a fazer e podem fazer num mix com o convencional. Daí foi nesse espírito que surgiu a produção integrada. A agricultura biológica é uma agricultura que ainda bem que existe, mas é uma agricultura de nicho. É uma agricultura que tem níveis de produção mais baixos. Uma agricultura o produto que se vende no supermercado é mais caro e precisa de mais espaço para produzir. Portanto, chegar aos 25%, isso faria aquilo exatamente que estava a perguntar, que vai ter um impacto na produção, que vai ser menor, quando já sabemos que daqui a 2 décadas vamos ter que
produzir mais 70% do que produzimos hoje no mundo e vamos ter um impacto na balança comercial que ainda aumentará o nosso déficit da balança comercial. Portanto, acho aqui um exagero. Percebo o caminho, mas pode ser feito por outras vias. Não sei se talvez não tenha sido muito politicamente correto. Luís, se não fui, podes compor. Exato. Não, só fazer aqui uma correção que é muito importante, que é o objetivo são 25% da superfície agrícola utilizada em modo de produção biológico e não de produção biológica, certo? São duas coisas muito diferentes. E só para exemplificar o quão diferentes são, eu tenho, há bocado estava a dizer que tenho a área agrícola e a atividade agrícola, grande parte do que tenho é montado sobre, não é? E estou a converter uma das explorações em agricultura biológica, sem perceber, ainda não percebi bem o caminho que estou a seguir, mas hei de perceber mais à frente. E mais, ainda não percebi de todo se isto vai ser bom ou mau do ponto de vista do meu rendimento futuro. Por isso é que estou a converter só uma e depois logo vejo se corre bem e converto as outras, pelo menos já fica a experiência feita. Agora, mas para dizer o seguinte, que eu acho que isto é muito importante, que eu posso ter, por exemplo, os montados sobre, não é? Que são sistemas mistos de produção de carne, podem ter sobre o arrozinho, agora não é relevante, mas não tenho necessidade, eu posso ter modo de produção biológico, não é? Sem comercializar nenhum produto como biológico, enquanto biológico, certo? E pronto, e numa visão aqui muito prática, pragmática da coisa, assim me paguem para isso, ou seja, se me pagarem um prémio para converter a agricultura biológica e para manterem a agricultura biológica, porque está previsto, não é? No montado que me permita ter um rendimento superior se estiver em agricultura biológica, continuando a vender a carne nos canais onde vendo hoje em dia, por mim assim seja e fico satisfeitíssimo, não é? Agora, há aqui um custo das políticas, das medidas, que tem que ser suportado pela PAC, por fundos públicos, e depois, ao que o Manel Rocha estava a dizer, que é, e depois temos de ter cuidado, quer dizer, isto não pode pôr em causa a competitividade, mas aqui é cultura à cultura, quer dizer, não podemos agora estar à espera que 25% da produção de hortícolas seja em agricultura biológica, porque vale a pena citar, e vou citar o título de um artigo que saiu a semana passada, se não me engano, numa entrevista ao João Coimbra, normalmente que é um produtor de milho, mas e é um excelente agricultor do ponto de vista de práticas ambientais, quer dizer, deve ser quem dos agricultores que mais anda aqui na charneira nestas áreas, e que o título é criou-se a ideia que a agricultura biológica é uma coisa fantástica para o ambiente, esta opção cega vai dar mau resultado. Quer dizer, eu acho que também é preciso ter cuidado com estas coisas, porque é preciso ter uma visão holística das coisas, porque isto tem impactos, não é? A agricultura biológica também usa produtos que podem, usa cobre, usa enxofre, não é? Se convertemos para a agricultura biológica temos de ter cuidado, porque depois alguém vai, não é? A produção reduz, como dizia o José Diogo, e vamos comprar noutros sítios. Ora, se vamos comprar noutros sítios em que o impacto ambiental é muito maior do que só hoje em dia na Europa, que somos o continente de certeza com que as práticas ambientais são mais respeitadas, quer dizer, estamos a tapar, pôr uma venda nos olhos, não é? Aqui no nosso cantinho fazemos bem, mas lá o que faz lá fora não interessa. Ou seja, esta visão holística e global também é importante ter. Por isso eu acho que estas coisas têm que ser vistas sempre com muito cuidado, mas a intenção é boa. O objetivo, como dizia o Zé Diogo, não consigo repetir as 3 palavras, mas o objetivo é exagerado de certeza e difícil de atingir, com certeza. E é preciso ter cuidado com o que se faz, porque para ter a certeza que depois que não se vira o bico ao prego, e em vez de ter um impacto positivo, temos um impacto negativo encapuçado, que não nos apercebemos que está a acontecer. Muito obrigado. Eu acho que o que o José Diogo disse é que era bondosa, exagerada e determinista. Portanto, ficámos com uma nova sigla, não é? Gostamos tanto de siglas, o PEPAC, a PAC, temos agora o BED também. Esperemos que o José Diogo, que costuma ser otimista, aqui também aqui esteja enganado e que a bondade se mantenha e o exagero e o determinismo sejam menos vincados. Eu não sei se tem algum comentário final que ainda queiram fazer. Eu sei que nestas coisas, nos debates, há sempre coisas que gostaríamos de dizer e que ninguém nos pergunta. E por isso,
lançava-vos este último desafio, se houver alguma nota que nos queiram dar, senão passaríamos para o encerramento. Mas, só uma nota de 1 minuto, que este debate era muito técnico, não é? Muito centrado nas políticas, e apesar de a gente estar aqui numa conversa muito livre, mas dizer que também falámos desta questão do campo e da cidade. Eu acho que neste momento acho que há um caminho nos mídia, e já não é de agora, mas agora tem sido mais importante, quase de denegrir o setor, quer dizer, quando se conhecerem a realidade do setor, era o que dizíamos há bocado, o setor preserva a terra, os agricultores preservam a terra, é o seu principal objetivo, quer dizer, isto não pode haver dúvidas sobre isto, não. E tem aparecido, para não usar outra vez o exemplo da RTP, que eu acho que foi triste, daquele programa que não tinha contraditório, não tinha, mas quer dizer, eu acho que era bom que, pondo a coisa de forma positiva, era bom que os mídia, nomeadamente mídias generalistas, não é? Olhassem, fossem ao encontro do setor e olhassem para a transformação, não é que vai acontecer, é para que já tem acontecido e para que está a acontecer no mundo rural e no campo, porque a maior parte das práticas ambientais que se fala já são há muito utilizadas na agricultura, e acho que se há embaixadores do ambiente, são os agricultores. E esse papel não tem sido, infelizmente, não tem sido transmitido à população em geral, e tem que ser. E por isso também vos agradeço, porque às vezes a gente fala muito dentro do setor, mas é fundamental que quem está fora do setor, como a Abreu, não é? Que traga à discussão. Vamos estando mais dentro. Não, quando eu digo que está fora, quer dizer, tem abrangência global, não trabalham só no setor, não é? Mas é fundamental que quem tem um pé no setor tenha a capacidade de trazer esta mensagem, esta informação a toda a gente. Eu acho que, pegando nessa linha do Luís, é muito importante, é aquela expressão de ser mulher de César e mostrar que é mulher de César. E acho que os agricultores estão a fazer essa transformação. Acho que a sociedade, os mídias desconhece e está preso num registro que é negativo. Nós vimos isso na telescola o ano passado. Acho que este ano já não será assim. Mas os agricultores estão a fazer essa transformação e é extremamente interessante ver a transformação que eles estão a fazer. Acho que vão ter que ser os próprios agricultores a fazer essa comunicação. Vai ser um desafio. Os agricultores estão muito habituados a comunicar, ou melhor, o setor agrícola está muito habituado a comunicar para dentro. Isso porque nas suas ferramentas para exercer a sua atividade, as ferramentas que têm são complexas. A política agrícola comum, de complexidade, é um armário cheio de camisas novas e camisas gastas. E não vejo aqui grande futuro para as camisas gastas irem desaparecendo. Né? Só o setor de vinho é dos setores com mais legislação que existe, em termos de legislação. Mas vai ter que ser o próprio setor a fazer essa comunicação. Acho que, se eu não gostar de mim, quem gostará? Portanto, vai haver aqui um desafio para o setor em conseguir comunicar a longo prazo, não sair da reação da defesa do ataque, vamos ter que conseguir sair disso para comunicar mais a longo prazo, de uma forma positiva, mostrando, divulgando práticas, de uma forma moderna, através das redes sociais e até tendo terceiros a falar de nós. Portanto, vamos ter que conseguir esse princípio que é o princípio da comunicação hoje em dia, que não é eu dizer eu faço tudo bem, é dizer aquilo ali faz tudo bem. E isso acredito que será inevitável, acho que vai acontecer, é uma questão de tempo e terá que ser feito com os agentes fora do setor que ajudam o setor, porque o setor está a crescer. Abreu o advogado estar aqui, acho que também é positivo para o setor, senão nós estaríamos aqui neste webinar, é um sinal, é um setor que está a crescer, temos um déficit da balança comercial, é verdade, mas está a crescer, está a ter mais valor, está cada vez mais moderno e, portanto, é esse caminho que se tem que fazer. Portanto, haverá aqui um desafio para o setor em termos de comunicação, tal como há um desafio para a administração em termos de política agrícola comum, que é um pacote de apoios, mas não é tudo. Temos que sair também do registro que a agricultura é PAC. Não é. Aquilo que o Luís estava a dizer é verdade. Eu acho que é questionável. Um agricultor deve pensar, mas será que vale a pena eu estar-me a submeter a formulários, a controles? Estamos há bocado a falar em drones, a virem controlar aquilo que produzimos, se corresponde ao pedido de apoio que fizemos. Não é tudo, e portanto os agricultores estão muito no mercado, e a PAC não é tudo. A administração vai ter essa responsabilidade de ter uma PAC que funcione para os agricultores e ter apoios que vêm fora da PAC para
zonas rurais. Muito obrigado. Nós ultrapassámos o tempo que tínhamos previsto e ainda bem que o fizemos, porque havia muito para falar e ainda muito mais fica para falar. Como já percebemos aqui, depois do verão haverá mais informação, mais novidades e mais informações concretas sobre o futuro da PAC. Portanto, aquele convite que fizemos aos dois para se juntarem a nós e conversarmos novamente sobre este assunto, em outubro eventualmente fica feito. Vamos bater mesmo à vossa porta. Achamos que esta conversa e a conversa dos agricultores com a sociedade ainda agora começou. Nós temos aqui na Abreu temos um lema que temos associado a este setor, que é um bocadinho a nossa visão, de ajudar a não parar. E foi aquilo que aconteceu ao longo deste período da pandemia, realizámos várias iniciativas, mas para além de ajudar a não parar, também costumamos dizer, com os pés bem assentes na terra, semeamos juntos. E acho que do ponto de vista da comunicação e do ponto de vista da forma como a agricultura comunica, estes nossos webinars e de muitas outras entidades, o Agroportal e a Consulai também têm feito muita coisa, são importantes para que os agricultores também percebam que podem chegar a outros públicos e podem chegar a outras dimensões neste diálogo que queremos ter cada vez mais com a sociedade. Da nossa parte, o convite fica feito, fica já, eu tenho a certeza que o Manel assina por baixo esta minha intenção de vos ir incomodar em outubro. Queria agradecer-vos muito aos dois. Falar com quem sabe permite-nos falar muito menos e aprender muito mais. E, portanto, a regra de ter 2 orelhas e 1 boca é mesmo para isso. E da nossa parte, ficamos de certeza todos mais ricos, agricultores e não agricultores, produtores e não produtores. Tenho a certeza que esta nossa conversa vai continuar e da parte da Abreu Advogados cá estaremos para ajudar o setor e para ajudar os agricultores naquilo que pudermos ser úteis. Este é um webinar que arranca mais um ano dedicado a estas matérias, teremos certamente outros. Haverá certamente este de outubro e vamos mesmo incomodar-vos e pedir-vos para nos fazerem este ponto da situação. Foi um gosto ter-vos connosco, falo pelo Alexandre, pelo Manel, por mim e por toda a Abreu. Foi muito bom podermos aprender mais e conhecer mais o setor por dentro e a forma como ele olha para si próprio e para a sua interação com a sociedade. Agradecemos muito e ficamos a aguardar a continuação desta conversa. Muito obrigado. Obrigado e bom dia. Bom dia, foi um prazer.